Uma boa noite a todos, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, em agradecimento por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais um dia de estudos e reflexões. Nosso pedido a Deus para que permita o amparo dos bons espíritos, para que ilumine os nossos caminhos, as nossas mentes, as nossas decisões, o nosso comportamento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações e livra-nos de todo mal. Permita, Senhor, que assim seja. Hoje nós veremos do livro Transição Planetária, do Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo. Nós veremos hoje uma mensagem contida nesse livro do espírito Bittencourt Sampaio, um espírito que foi intitulado aqui no livro, pelo Manuel Filomeno de Miranda, como Embaixador de Ismael. Ismael é o guia espiritual do Brasil, responsável pelo Brasil. Então esse espírito, em meio aos trabalhos ali de assistência, a toda essa assistência do plano maior, dos espíritos superiores, trazendo para cá os espíritos que estão reencarnando no planeta para que faça essa transição, para que faça essa mudança de patamar, né, essa mudança de nível evolutivo. Muitos espíritos do planeta Alcione estão sendo trazidos para cá. E nesse livro trata dessas reencarnações, do preparo dessas reencarnações. E evidentemente, quando você tem um grupo de espíritos benfeitores, trazendo o bem para o planeta, trazendo o bem para que haja ali o desenvolvimento, existem espíritos ali contrários a isso. Aqueles espíritos que ainda não querem que aconteça essa transição, essa evolução. Então aqui nesse trecho do livro, eles estão fazendo um trabalho de conversa com alguns espíritos contrários até a Jesus, não aceitam Jesus. E esses espíritos formam legiões contrárias ao bem e tentam ali impedir querem impedir a vinda desses espíritos mais evoluídos para que eles não reencarnem na Terra, né? Consequentemente impedindo ali a evolução do planeta. E nesse momento aqui numa casa espírita está existindo um trabalho ali de conversa com desses espíritos que querem impedir o progresso do planeta, e vem essa mensagem através desse espírito Bittencourt Sampaio para nos confortar. Vamos ler a mensagem então. Ela diz assim: Irmãos queridos, guarde-nos Jesus na sua paz e misericórdia. As nossas preces alcançaram as regiões felizes, e o anjo benfeitor do Brasil enviou-nos, a fim de receberdes o seu apoio honroso na bendita realização a que vos entregais. A pátria do Cruzeiro desempenhará o seu papel cristão no cenário do mundo conturbado da atualidade. Missionários do amor e da libertação de consciências encontram-se renascidos entre vós, com a tarefa de devolver ao mundo a mensagem gloriosa do suave e doce Rabi Galileu, que sofreu as previstas modificações ao longo dos séculos. Comprometidos com a verdade, têm a tarefa de viver o que ensinam, trabalhando os metais da alma,
de forma a amoldá-los às novas finalidades. Embora os caminhos ainda permaneçam com espinheiras dominando-os e pedrouços em todo lugar dificultando a marcha, esses peregrinos do dever encontram-se forrados de coragem e destemor para não se deterem em momento algum, avançando sempre. Espíritos missionários de outras eras, acostumados à austeridade e à renúncia, inspiram-nos em favor do êxito no desiderato. Incompreendidos e malsinados, sofrendo escárnio e enfrentando desafios colossais, avançam confiantes no resultado feliz do empreendimento com o qual se comprometeram desde antes do berço. A sua palavra vibrante e os seus exemplos dignos sensibilizam os públicos que os ouvem e as pessoas que convivem com eles. Reconhecem que estamos realmente no limiar de um novo tempo de amor, de paz e de verdade. Não mais os engodos de outrora, nem as louvaminhas da viagem equivocada ao reino da ilusão. A seriedade e o sacrifício são-lhes as condecorações que carregam nas vestes da alma, identificando-os como seguidores de Jesus, que não teve outra escolha entre a glória mentirosa da terra e a cruz libertadora que o reconduziu à imortalidade em triunfo. Percorrem os mesmos caminhos do passado, nos quais deixaram pegadas assinalando crimes e vícios, que ora deverão apagar, sobrepondo as luminosas propostas do amor sem jaça e da verdade sem disfarce. Vinculados psiquicamente à nossa esfera, recebem contínuo estímulo para não esmorecerem nas lutas difíceis, nem de desviarem do roteiro que percorrem, animados pelo espírito da alegria e da compensação, da paz interna. Perseguidos pelos adversários da luz, equipam-se com os instrumentos de defesa, que são a oração e os atos enobrecidos. Mesmo quando a grande nação brasileira mergulha em abismo de devassidão, de corrupção, de desrespeito aos códigos da justiça e da honradez, fase passageira do seu processo de evolução, Ismael, compassivo, intercede junto a Jesus, em favor de todos, confiando nos reajustamentos que já se vêm operando com uma nova geração de mulheres e de homens de bem. Certamente, o mesmo ocorre nos diversos países da Terra. No entanto, ao Brasil coube, por determinação do Mestre incomparável, a tarefa de devolver ao mundo a sua mensagem de misericórdia e libertação total. Profiai, pois, nos objetivos abraçados, sem jamais temerdes as forças do mal, que se diluem como a neblina ante o calor do sol da verdade, instituindo o período do amor como essencial para a felicidade de todos. Tendes sido objeto de ciladas e traições, de testemunhos que guardais em silêncio, nunca revidando ao mal, sempre compreendendo que sois discípulos daquele que não se defendeu das acusações indébitas que lhe foram atiradas na face, sendo-vos, portanto, o modelo a seguir. Solidão, desapreço, sofrimentos íntimos por anseios que, se não converteram em realidade, são as injunções a que fazeis jus em decorrência do vosso comportamento em outras passadas reencarnações. Mantende hoje o brilho da alegria e da bondade na face e no sentimento, gerando harmonia onde quer que vos apresenteis. Nunca experimentareis abandono, nem sofrereis a ausência dos vossos guias espirituais afetuosos, que seguem convosco
até a conclusão da tarefa encetada, quando retornareis à grande pátria espiritual. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde sempre. Vosso irmão e servidor, Bittencourt Sampaio. Então vemos aqui que palavras de consolo, de esperança que nos são dadas, né? Porque as lutas, elas são contínuas para que haja ali a evolução do planeta mesmo. As dificuldades ainda continuam, mas gradativamente elas diminuirão. Isso nos dá uma esperança muito, muito grande em ver que não estamos, como ele diz na mensagem, não estamos abandonados, não estamos sós nessa luta, nessa batalha que travamos. Eles estão ao nosso lado sempre. E jamais desistir, né? Levar sempre a bondade, levar a alegria, como ele diz, levar o brilho da alegria, da bondade, onde estivermos, a harmonia, não deixarmos que as situações nos tirem do caminho correto, da harmonia, da paz, do equilíbrio, levarmos sempre isso conosco, na certeza, na esperança que eles estão ao nosso lado e que estão vindo esses espíritos fazendo, né, uma reciclagem no planeta para que o planeta se torne um planeta melhor. Tenhamos essa confiança dentro de nós, façamos o melhor que pudermos, cada um fazendo a sua parte e tendo essa retaguarda, certamente as coisas sairão melhores para todos, né? E esses ainda que estão rebeldes, que estão resistentes à mudança, à modificação, ao progresso, eles vão entendendo aos poucos, né? Eles vão sendo ali orientados, vão sendo conduzidos e aos poucos eles vão também tomando essa consciência com muita calma, com muita paciência, com muita conversa, com muito sofrimento por parte deles também, para que isso aconteça. Então, achei interessante hoje refletirmos sobre essa mensagem desse nosso irmão espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, que tantas mensagens de renovação sobre o planeta nos traz, tantos livros que ele dita para nós já há alguns anos, né, para que nós tenhamos essa confiança e essa certeza e não desistamos ali da luta e não nos entreguemos ali ao desânimo, ao pessimismo. Que possamos ficar em paz, tenhamos todos uma boa Boa noite a todos. Nessa oportunidade, nós gostaríamos de abordar o tema da solidão, que é uma situação que ocorre com muitas pessoas e provavelmente já aconteceu conosco. A solidão é uma palavra com muitos significados. A sua origem nasceu de uma expressão em latim, solus, que significa só, único. A solidão pode ser compreendida como um estado ou uma condição de uma pessoa que está só, isolada. Esse estado pode ser perseguido de forma salutar e espontaneamente por pessoas que, por exemplo, buscam reflexão, estudo, autoaprimoramento, revisão de conceitos perante a vida, paz interior. Também pode ser perseguido por pessoas misóginas que preferem isolar-se das outras. Sob outro ponto de vista, a solidão pode também ser um sentimento negativo de carência afetiva, de aflição. E não é raro o sentimento de solidão a dois ou diante de uma multidão. O espírito Joana de Ângeles, de forma recorrente, aborda o tema da solidão no conjunto de suas obras,
despertando reflexões à luz da doutrina espírita. Bom, de acordo com a veneranda mentora, no livro O Homem Integral, que integra sua obra psicológica, o sentimento de solidão se origina do medo e da frustração da necessidade de relacionamento humano. Quando essa necessidade é projetada como autoafirmação do indivíduo, é possível que surjam distúrbios de comportamento. O espírito Joana de Ângeles considera diversos fatores que contribuem para a solidão, como, por exemplo, a falta de disposição de pessoas a uma cordialidade desinteressada, que é reflexo de uma sociedade competitiva. A exaltação pela mídia dos triunfadores de agora, ou a falta de ideal do indivíduo que busca o sucesso social, sem preocupar-se com os valores intelecto-morais, nem com o vitalismo das ideias superiores. Nós extraímos um trecho do livro O Homem Integral que, de alguma forma, sintetiza todo esse panorama. Diz a mentora, abre aspas, quem, portanto, não se vê projetado no caleidoscópio mágico do mundo fantástico considera-se fracassado e recua para a solidão, em atitude de fuga de uma realidade mentirosa trabalhada em estúdios artificiais. Parece muito importante no comportamento social receber e ser recebido como forma de triunfo. E o medo de não ser lembrado nas rodas bem-sucedidas leva o homem a estados de amarga solidão, de desprezo por si mesmo. O medo de ser deixado em plano secundário, de não ter para onde ir, com quem conversar, significaria ser desconsiderado, atirado à solidão. Fecha aspas. E qual seria o perfil psicológico do homem solitário? Bom, avançando sobre esse tema, a veneranda mentora traça o perfil psicológico do homem solitário, ou melhor, daquele que se diz em solidão. É aquele que se receia encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, ocultando a sua identidade na aparência de infeliz, de incompreendido e abandonado. Há uma ânsia para ser amado, não para conquistar o amor e amar, porém para ser objeto de prazer mascarado de afetividade. Dessa forma, esclarece o espírito Joana de Ângeles que a pessoa se desama, não se torna amável nem amada realmente. E qual seria a proposta para superar o medo da solidão? Para superar esse problema, Joana de Ângeles afirma que o medo deve ceder lugar à confiança dos próprios valores e que o indivíduo deve aprender a amar-se, como ensinou Jesus ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus. A proposta de amar-se é a do Cristo, portanto, de valorizar-se, de conhecer-se, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber resposta equivalente. O homem solidário jamais se encontra solitário, diz a veneranda mentora. Bom, e toda vez que estivermos sentindo solidão com amargura, recordemos do Mestre. Solidão em Jesus foi o título do primeiro tema do primeiro livro do Espírito Joana de Ângeles, Mestre de Amor. E agora nós iremos ler esse capítulo. Abre aspas. Quando as amarguras da jornada te assinalem a alma, jungindo-te ao carro sombrio, onde a solidão se demora algemada, recorda o Mestre crucificado, em terrível abandono. Onde os amigos doutrora, as multidões saciadas e os corações socorridos, começa o ministério a que se entregaria integralmente
nas alegres bodas de Caná. Encerrava-o uma cruz, esquecido dos beneficiários constantes que o envolviam em alacre vozerio. Sempre estivera o mestre cercado pelas criaturas. Pregara nas cercanias famosas das cidades e das aldeias, nas praias livres entre o lago e as montanhas, nas sinagogas repletas e nas praças movimentadas. Atender a todos que lhe buscaram socorro. Todo o seu apostolado de amor foi enobrecido. A mulher desprezada e em aviltamento ofereceu as mais belas expressões da sua mensagem. Consolou e esclareceu a samaritana atormentada. Retirou dos coxins de veludo e seda a obsidiada de Magdala. Convidou Marta às questões do espírito. Atendeu à mulher cananeia, prodigalizando equilíbrio à filha endemoniada. Haná, a sogra de Pedro, recebeu-lhe o passe curador. À pobre hemorroíça Ciro Fenícia, restituiu a saúde. Ofereceu à viúva de Naim o filho considerado morto. Joana, a mulher de Cusa, recebeu-lhe convite para a vida imperecível. A filha de Jairo prodigalizou a bênção do despertamento das malhas da catalepsia. Além delas, distendeu o amor a todos os corações. Leprosos e sadios participaram do seu convívio. Homens ilustres e mendigos foram comensais da sua afeição. Recuperou a serenidade no homem de Gadara, infelicitado por espíritos obsessores, e curou o servo do centurião. Elucidou o afortunado príncipe do sinédrio em colóquio fraterno e propiciou luz aos olhos fechados de mísero cego das estradas de Jericó. Honrou a rica propriedade de Zaqueu e fez refeições nos barcos humildes dos pescadores. Revelou a boa nova aos sábios de Jerusalém, que a escutaram deslumbrados, e, à última hora, ensinou os malsinados ladrões, companheiros de crucificação, a porta estreita para a liberdade espiritual. Movimentou os membros paralisados de Natanael, descido pelo telhado, e revelou aos discípulos do Batista os sinais que o identificavam como o esperado. Milhares de almas receberam a paz e a saúde de suas mãos. Os demônios submetiam-se à sua voz. O mar respeitou-lhe a ordem. O vento atendeu-lhe o imperativo. As doenças desapareciam ao seu contato. Os anjos obedeciam-lhe à vontade. No entanto, a hora da angústia sorveu a taça da amargura a sós. O coração feminino junto à cruz apresentou-lhe apenas a saudade e a aflição, em lágrimas, mas provou a agonia, o escárnio e a humilhação em suprema soledade. Nenhuma voz se ergueu para defendê-lo nas altas cortes. A plebe que recebera tanto amor e o aplaudira deliradamente às vésperas, na entrada da cidade, esquecia-o agora. Todavia, entregando-se confiante ao Pai, venceu o mundo e todos os seus enganos, e, mesmo depois da morte, ressurgiu glorioso, voltando ao amor para a felicidade de todos. Lembra-te dele, só no mundo e o Pai com ele. À hora das tuas provações, os companheiros e beneficiários do teu carinho não podem ficar contigo, seguirão adiante. A vida os espera mais além. Tem paciência. Não os ame menos por isso. Eles necessitam da tua compreensão e do teu carinho. Cresce para ajudar no crescimento deles. E mesmo que a morte venha às tuas carnes, renascerás depois das cinzas da sepultura, em esplêndida madrugada, para continuares o teu labor junto àqueles que te abandonaram. Na tua solidão, entretanto, Jesus estarás sempre contigo. Fecha aspas. Bom,
E em nossas considerações finais, podemos concluir que a vida social e o relacionamento com as demais pessoas constituem uma conquista preciosa do processo de evolução do ser. Isso porque são os relacionamentos que capacitam o indivíduo ao desenvolvimento das suas aptidões. Por meio dos relacionamentos, o espírito desenvolve a tolerância, a compreensão, a bondade, todas colocadas à prova no intercâmbio de ideias. A solidão, por outro lado, propicia uma visão desfocada da realidade, alienando o indivíduo. O ser humano é gregário. Jesus jamais se insulou, evitando a vida social, conforme nos aponta o Espírito Joana de Ângeles em sua obra Desperte e Seja Feliz. Manteve o Divino Mestre relacionamento social com aqueles que lhe acercaram ou a quem buscava. A vida social está íncita no processo de evolução, já que ninguém consegue a realização espiritual seguindo a sós. Que possamos colher os ensinamentos do Evangelho e da espiritualidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus. Uma boa noite a todos.